Olá pessoal, na aula de hoje a gente quer resolver o seguinte problema. Suponha que x² mais y² é igual a 1. Ou seja, estamos supondo que o par xy representa um ponto que está no círculo unitário. Bom, supondo isso, queremos encontrar qual é o maior valor possível para x² mais y². E também queremos encontrar o menor valor possível. Bom, esse problema de otimização é um problema que existem várias maneiras de resolvê-lo, e o objetivo dessa aula é ver como a gente consegue resolver o problema usando multiplicadores de Lagrange. Então vamos lembrar o que diz o método de multiplicadores de Lagrange. Então o método de multiplicadores de Lagrange, ele se presta para resolver o seguinte tipo de problema, no caso de funções de duas variáveis, né? A gente quer maximizar ou minimizar a função f de xy, mas não sobre todos os x e y possíveis, apenas sobre os pares xy que satisfazem uma certa restrição do tipo g de xy igual a c. E o que diz o método? O método diz que os extremos vão acontecer nos pontos xy para os quais existe um valor de lambda tal que o gradiente da f em xy é igual a lambda vezes o gradiente da g em xy. Essa equação que está aqui, como eu estou considerando funções de duas variáveis, ela acaba gerando duas equações. Essas duas equações, mais a equação dada pela própria restrição, gera um sistema de três equações e três variáveis. Resolvendo esse sistema, a gente encontra os pontos que são candidatos a máximo e mínimo da função f nessa restrição. Vamos agora, então, usar essas ferramentas no nosso problema. No nosso problema, a gente quer maximizar e minimizar a função f de xy, que é x² mais y², e a restrição é que g de xy, que é x² mais y², seja igual a 1. Então, como a gente acabou de ver, o método de multiplicadores de Lagrange diz que a gente tem que considerar a seguinte equação, que é gradiente de f igual a lambda vezes gradiente de g. Então, vamos ver o que essa equação significa no nosso contexto. O gradiente de f, lembrando que é o vetor formado pelas derivadas parciais de f, com respeito a x e com respeito a y. Então, derivando com respeito a x, a gente obtém 4x², e derivando com respeito a y, a gente obtém 4y². Da mesma forma, vamos calcular o gradiente de g. O gradiente de g, derivando com respeito a x, a gente obtém 2x, e derivando com respeito a y, obtemos 2y. Então, essa equação que está aqui, essa equação, ela vai se transformar, no nosso caso, na equação 4x² igual a 2λx, né? E igualando as segundas coordenadas, 4y³ igual a 2λy. Então, aqui temos uma equação com um sistema, né, com três variáveis, né? As variáveis são x, y e lambda, e duas equações apenas. Na verdade, temos uma outra equação, que é a equação da restrição. Vamos colocar aqui, então, agora sim, são três variáveis e três equações. x² mais y² igual a 1. Então, resolvendo esse sistema, a gente vai encontrar os candidatos a máximo e mínimo da função f nessa restrição. É muito tentador nesse tipo de sistema de equações aí, a gente, por exemplo, na primeira equação, dividir toda a equação por x, e na segunda equação, dividir toda a equação por y. Só que isso gera um certo problema. Como a gente não pode dividir por zero, ao dividir a primeira equação por x, a gente acabaria excluindo as soluções que incluem x igual a zero. Então, a gente tem que fazer isso com mais cuidado. Então, para não cometer nenhuma ilegalidade, a gente tem que dividir essa situação em casos. A gente vai dividir aqui em três casos possíveis, né? O caso 1 é que o x e y são ambos não nulos. O caso 2 é que uma das variáveis é zero, no caso x e o y é diferente de zero. E no caso 3 é o contrário, o x é diferente de zero e o y é igual a zero. Poderia-se argumentar aqui que teria o caso 4, em que as duas variáveis são iguais a zero, mas esse caso 4 não satisfaria a equação 3 aqui, x² mais y² igual a 1, não é satisfeita quando as duas variáveis são iguais a zero. Então, realmente, esses três casos aqui cobrem todos os casos possíveis. Vamos analisar cada caso separadamente. No caso 1, a gente pode dividir por x e por y com tranquilidade. Na primeira equação, por exemplo, a gente pode isolar o lambda.
dividindo toda a equação por 2x. E a gente obtém, então, que lambda é igual a 2x ao quadrado. Da mesma forma, na segunda equação, a gente pode isolar o lambda, obtendo que o lambda é igual a 2y ao quadrado. Bom, como lambda é igual a ele mesmo, a gente pode comparar essas duas equações e aí a gente vai obter que x ao quadrado tem que ser igual a y ao quadrado. E para isso ser verdade, os valores de x e y têm que diferir no máximo pelo seu sinal, ou seja, a gente tem que ter que x tem que ser igual a mais ou menos y. Ok? E para determinar os valores, a gente precisa agora olhar para a terceira equação. X ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 1. Como x ao quadrado é igual a y ao quadrado, a última equação se traduz em 2x ao quadrado igual a 1, de onde a gente obtém que x ao quadrado é igual a 1 meio, e, portanto, o x é mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Certo? Então, a gente tem aqui 4 possibilidades, né? Com x igual a 1 sobre raiz de 2, a gente pode escolher o y igual a x ou o y igual a menos x, e a mesma coisa quando a gente escolhe o x igual a menos 1 sobre raiz de 2. Então, os 4 pontos que a gente obtém são os seguintes. Com x igual a 1 sobre raiz de 2, a gente obtém esses dois pares, 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2, e tem também os dois pares que a gente obtém quando escolhe x igual a menos 1 sobre raiz de 2. Embora o sistema envolva as variáveis x, y e lambda, a gente só está interessado mesmo nos valores de x e y. Então, anotamos aí os pontos que a gente obteve no caso 1 e vamos agora considerar o caso 2. No caso 2, como x igual a 0 e y é diferente de 0, percebam que essa condição x igual a 0 já garante automaticamente a validade da primeira equação. E agora, olhando para a última equação, sabendo que x é igual a 0, a gente obtém que y ao quadrado é igual a 1. Então, dali temos duas possibilidades, y igual a mais 1 ou y igual a menos 1. E seja qual for a escolha que a gente fizer de y, a segunda equação pode ser satisfeita usando a escolha apropriada para o valor de lambda. Ou seja, no caso 2, a gente obtém dois pontos possíveis, o ponto 0, 1 e o ponto 0, menos 1. Novamente, aqui o valor de lambda não nos interessa. Então, no caso 2, a gente obteve mais esses dois pontos. Agora vamos considerar o caso 3. Mas o caso 3 é completamente análogo ao caso 2, apenas com os papéis de x e y invertidos. Então, a gente vai obter os pontos 1, 0 e menos 1, 0. Então, o método dos multiplicadores de Lagrange nos forneceu esses 8 pontos. Em azul, a gente enxerga os pontos fornecidos pelo caso 1 e em laranja, os pontos fornecidos pelos casos 2 e 3. Agora, o que a gente precisa fazer é comparar o valor da f nesses 8 pontos para assim poder descobrir qual é o maior valor possível e o menor valor possível da f ao longo dessa curva verde. Vamos começar considerando o primeiro dos pontos listados. Calculando a f nesse ponto, a gente tem f de 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Por definição, vai ser 1 sobre raiz de 2 na 4, mais 1 sobre raiz de 2 na 4. Isso dá 1/4 mais 1/4, que é igual a 1 meio. E é fácil observar que em todos esses pontos que estão em azul, o valor da f vai ser o mesmo, porque ao elevar ao expoente 4, a gente vai ignorar o sinal envolvido. Então, ao longo de todos esses 4 pontos aí, a f assume sempre o valor igual a 1 meio. Agora vamos considerar o ponto 0, 1. A f nesse ponto, fácil calcular, vai dar 0 na 4 mais 1 na 4, que é igual a 1. E novamente aqui é fácil observar que esse vai ser o valor obtido em cada um desses 4 pontos. Então, a gente obtém que em qualquer um desses pontos em laranja, obtidos nos casos 2 e 3, a f vale 1. Assim, a gente conclui que o valor mínimo da f na curva de restrição é igual a 1 meio, e esse valor de 1 meio é atingido em qualquer um desses 4 pontos,
e o valor máximo da f na curva de restrição é igual a 1, e esse valor é atingido em qualquer um desses 4 pontos. E isso que a gente acabou de concluir, a gente pode visualizar graficamente. O gráfico da função f é essa superfície que lembra um paraboloide, mas é um pouco mais quadrado do que um paraboloide, né? Olhem, a vista superior ele tem uma curvatura um pouco mais esquisita. Bom, a curva de restrição no plano XY está ali em verde, é a circunferência unitária. Então, não nos interessa toda a superfície que está em branco na figura, nos interessa apenas a imagem dessa curva de restrição. E a imagem dessa curva de restrição está sendo visualizada ali no gráfico em roxo. E a gente localizou, então, os pontos onde ocorrem o máximo e mínimo da função f nessa curva de restrição, e a gente consegue, então, ali visualizar os pontos de mínimo e máximo. Os mínimos acontecem nos pontos azuis e os máximos nos pontos em laranja. Se a gente tirar ali a superfície e observar apenas a curva de restrição, essa seria a figura que a gente tem. Então, temos ali em verde a curva no plano XY, a circunferência unitária, em roxo a imagem dessa curva pela função f e identificados os pontos onde acontece o valor mínimo e o valor máximo da função f nessa curva de restrição. Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham gostado e entendido. Até a próxima.